Então vamos lá, assim, né? Falar dessa introdução da secretaria comunitária. Como foi, assim, né, que surgiu a secretaria comunitária, assim, né? Como foi esse movimento? De onde foi, assim, né? Foi realmente inspiração do coração de Deus, né? Mas também do nosso fundador. Nós temos um histórico, assim, quando eles rezavam. Moisés tinha esse entendimento, assim, né? Se o dízimo é um compromisso de qualquer cristão, qual seria a partilha de um consagrado, assim, né? Esse era o questionamento do Moisés, assim, né? Qual deveria ser, assim, né? Será que um consagrado deveria ou não partilhar mais, assim, né? Então, a secretaria comunitária, né? Ela surgiu daí. Antes não tinha esse nome, também não sei dizer exatamente qual era o nome, né? Mas ela surgiu exatamente, né, desse desejo do coração de Moisés, de que um consagrado, né, ele não partilha como qualquer cristão, assim, né, ele sempre vai partilhar algo a mais. E aí, quando eles rezavam sobre a pobreza da comunidade, né, eles tinham esse entendimento dessa nova pobreza, assim, né, em uma Assembleia Geral, eles estavam reunidas e aí a proposta do fundo, assim, né, do nosso Fundo dos Necessitados, ela foi concretizada na comunidade, né? Moisés rezava sobre a inspiração da comunhão de bens e em uma atitude de oração, assim, né, de escuta, o Moisés tomou nas mãos, né, a Bíblia e abriu, assim, né, segundo o Espírito Santo, e a passagem foi sobre a multiplicação dos pães. E na passagem ela vai dizendo, assim, né, no final, que é dai-lhe vós mesmos de comer, assim, né? Então, esse, desde o início, foi o desejo do coração de Deus, que no meio de nós, assim, né, nós mesmos pudéssemos, assim, realmente sermos estes, que também cuidamos uns dos outros, né? Então, a Secretaria Comunitária, ela surgiu daí, assim, né? Neste fundo dos necessitados, assim, né? De que nós partilhando a mais, nós também conseguiríamos, assim, né? Ajudar uns aos outros. E aí, entrando nisso, sim, né, segundo a inspiração de Deus, nós vamos falar, assim, né, brevemente, o que é a Secretaria Comunitária Geral. A Secretaria Comunitária Geral é o nosso setor, assim, né, daqui da diaconia, é o setor da assistência comunitária, que visa alicerçar a vitalidade da vida comunitária, a fraternidade e a unidade vocacional. Antes de existir assistência comunitária, a Secretaria Comunitária ela já existia, mas ela não estava dentro de uma assistência, né? Antes era só Secretaria Comunitária Geral. Nós éramos só uma secretaria, e aí nós não tínhamos este cunho, assim, né, de assistência, né, dessa visão maior. E hoje nós somos um setor dentro da assistência. Então, nós cuidamos, assim, né, dessa vitalidade da vida comunitária, da fraternidade e a unidade vocacional. Então, dentro do nosso setor, né, além de trabalhar com as secretarias comunitárias, nós também trabalhamos com a previdência social dos missionários, as prebendas pastorais, trabalhamos também, assim, né, fomentando também e organizando os retiros, né, que é o retiro de escuta, o CACV, né, e o retiro das autoridades. Então, assim, né, esse é um pequeno trabalho que existe, né, dentro da assistência comunitária, mas nós diretamente aqui, né, trabalhamos dentro da Secretaria Comunitária Geral também para acompanhá-los na Secretaria Comunitária Local. E aí, qual é a missão, assim, né, da Secretaria Comunitária Geral, né? É alimentar e fazer crescer o espírito de família na comunidade, como também animar a partilha de bens e dos dons, para que não haja necessidades no meio de nós. Então, hoje nós acompanhamos vocês, assim, né? Nós vivemos este movimento juntamente com vocês, para que nós conseguimos também, assim, possamos animar essa vivência, né? Também da partilha dos bens, a partilha dos dons, para que os irmãos entendam que não haja necessidades no meio de nós. Então, as nossas diretrizes, assim, né, as nossas orientações, elas são para todas as missões.
Muitas pessoas até perguntam assim, né? Existe muita diferença para a secretaria comunitária de uma difusão para uma secretaria comunitária de uma missão? Não existe diferença nenhuma, assim, né? Então, a mesma coisa a gente alarga nosso coração, assim, né? Para as missões fora do Brasil. Existe talvez a diferença na realidade hoje de célula comunitária, que muitas missões ainda não conseguem ter célula 2 dias na semana. Mas a nossa forma de viver como comunidade, ela não muda. Então, as nossas orientações, elas sempre serão as mesmas, assim, né? Talvez seja uma secretaria comunitária menor, ou talvez tenha até aqui missões que tem uma secretaria comunitária maior, né, com mais irmãos na aliança. Mas a nossa missão é essa, assim, né? Fazer crescer o espírito de família para que não haja necessitados no meio de nós. E aí, assim, né, a Secretaria Comunitária Geral, ela é composta por alguns setores. O acompanhamento das missões, geral e financeiro. Aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, né, do geral e financeiro. No Brasil, nós temos, né, uma pessoa que acompanha o geral e uma pessoa que acompanha o financeiro. Já para fora do Brasil, o mesmo acompanhador, ele faz os dois acompanhamentos. Ele está acompanhando a gestão, né, da Secretaria Comunitária e também acompanha a nível financeiro. No Brasil, hoje, quem acompanha, né, a nível de gestão, as missões, é a Fabergna e a Isabela. No financeiro, é a Giovana e a Angélica. Nas difusões, eu acompanho tanto também o geral e o financeiro. Eu faço as dois. E agora, né, fora do Brasil, é eu e a Silvinha também acompanhando o geral e o financeiro. Aí eu estou acompanhando somente as missões que têm novas secretárias. Não está acompanhando todas as missões. Também temos os sinais dos cordões, que é a Faberg, né, que é responsável. Então, se você precisar, assim, né, de solicitar cordões, sinais, você pode procurar a Faberg, né, ela também está no nosso grupo do WhatsApp. O arquivo geral, que também sou eu que trabalho com o arquivo geral da comunidade, que fica todos os documentos dos irmãos da Aliança, da comunidade de vida, desculpa. O setor da saúde, que é a responsabilidade do Adson, né, do nosso futuro diácono. Temos o financeiro, que hoje quem trabalha no financeiro da Secretaria Comunitária Geral é a Carlinha, uma funcionária. Temos o IQVC. O IQVC é o Índice de Qualidade de Vida da Comunidade de Vida. Então, se tem alguma secretária da Aliança, né, nós trabalhamos também aqui na Secretaria Comunitária Geral com o IQVC, que todos os anos a comunidade de vida preenche um questionário para que a gente faça essa avaliação do índice da qualidade de vida de cada missionário, mas também por missão. Nós também trabalhamos aqui na Secretaria Comunitária Geral, a Semana da Unidade, que esse ano será agora em junho. Futuramente nós estaremos, né, dando mais orientações de como vai ser a Semana da Unidade esse ano. Nós trabalhamos também a saúde, mais saúde e melhor oferta, que aconteceu algumas semanas atrás, que também é para a comunidade de vida. Então, nessa semana Saúde mais e Melhor Oferta, né? Nós vamos fomentando para a comunidade de vida esse movimento, assim, né? De nós sermos mais saudáveis, né? De nós vermos também essa consciência da saúde dos nossos irmãos, da abertura, né? Aos outros, quando eles estão mais enfermos. Então, diretamente, assim, né? Para os irmãos da comunidade de vida. Mas esse ano a formação foi muito boa, assim, né? A gente também estendeu para as secretárias da Aliança para assistirem às formações que nós tivemos. E também temos o pastoreio e o zelo pelas estruturas da comunidade de vida, que quem trabalha com essa questão, né, é diretamente a Patrícia. Toda vida que nós vamos fazer um acompanhamento, nós sempre pedimos para vocês preencherem, né, um questionário, e no final do questionário nós falamos sobre a estrutura da comunidade de vida, assim, né, das casas comunitárias. Das casas comunitárias, né, das residências femininas, masculina e a casa do casal. Então, sempre quando o secretário ele preenche para o acompanhamento
todas as respostas, né, que você estava lá, e no final vai falar um pouco, né, sobre a estrutura da comunidade de vida, que nós também vamos pastoreando, assim, né, dando dicas de como melhor favorecer o nosso ambiente da casa comunitária. E aí, agora, né, vamos estender a mais, assim, né, o que é a Secretaria Comunitária Local, né, que nós estamos também aqui, essa introdução, é para falar sobre isso, assim, né, os nossos trabalhos dentro da Secretaria Comunitária Local. A Secretaria Comunitária Local, ela tem como missão estimular o ser família, colaborar com a unidade, ser um local de acolhimento e amparo à comunidade local e animar a partilha de bens e dons para auxiliar os irmãos da missão em suas necessidades. Então, hoje o secretário comunitário, né, secretária comunitária da missão, você, né, secretária comunitária, você tem essa missão, né, de estimular o ser família. Para quê? Assim, né? Para que nós possamos ser um. Talvez aí você tenha 10 irmãos na comunidade de vida, ou 7 irmãos na comunidade de vida, e tenha somente 4 irmãos na aliança. Pois nós somos um, assim, né? Nós somos família. Então, hoje a Secretaria Comunitária Local, assim, né? A Secretaria Comunitária, ela não está só pela saúde dos irmãos da comunidade de vida, assim, né? Mas ela também está pelos irmãos da aliança para ajudar nesse ser família, né, para essa vivência da unidade no corpo comunitário da missão. E também, né, animar essa partilha de bens. Porque quando nós partilhamos, né, os irmãos partilham, ninguém fica, não há necessitados no meio de nós. Não há, de forma alguma. Qual é a missão do secretário comunitário? O secretário comunitário, ele auxilia o responsável local e trabalha sobre o pastoreio dele. Então, hoje, o responsável local é a pessoa que vai lhe pastorear diretamente. Quando nós trabalhamos, em um grupo de oração, quem está pastoreando nós no grupo de oração é o CAP, assim, né? O coordenador do pastoreio e o CAP. Dentro da secretaria comunitária, quem vai nos pastoreando diretamente é o RL. Então, é a pessoa, assim, né, que deve estar próximo de você, né? Que você deve ter uma comunhão muito grande, porque tudo aquilo que você precisa discernir, assim, né? Se você não tem uma equipe, você vai discernindo, assim, com seu RL, né? Para ele estar ali ajudando, lhe dando também diretrizes, assim, né? Para o melhor andamento da secretaria comunitária na missão. É importante destacar que o secretário comunitário desenvolva com a graça de Deus o sentido e a missão da paternidade e maternidade espiritual, pois esse é o melhor meio de cuidar dos irmãos. Cabe a ele o dever de auxiliá-los, socorrê-los, ampará-los, escutá-los com atenção e zelar por suas vidas, mantendo também um diálogo constante com as autoridades locais para promover o bem comum. Então, assim, né, tudo que você, secretário comunitário, né, for realizar, assim, né, deseja realizar para uma vivência melhor da unidade, assim, né, do corpo comunitário, da sua missão, é muito importante, assim, né, que você esteja em diálogo com o responsável local, mas também com as outras autoridades, assim, né, que são os formadores comunitários. Nós não caminhamos sozinhos, assim, né, nós sempre temos alguém para caminhar. E essas são as pessoas, assim, né, que vão estar nos auxiliando também para caminhar dentro da secretaria comunitária. É importante, assim, né, alguns pontos importantes. O secretário comunitário e a sua equipe devem caminhar sempre à luz das orientações da Secretaria Comunitária Geral. Então, você pensou assim, né? Não, eu quero, na Semana da Unidade, nós não vamos fazer a Semana da Unidade agora, porque o meu responsável local disse que nós não conseguíamos fazer a Semana da Unidade agora. Mas a Secretaria Comunitária Geral, ela orientou que a Semana da Unidade, ela só acontece essa semana. Então, a gente não pode mudar, assim, né? Então, você realmente tem ali, né, o responsável local, que é a sua autoridade, assim, né, que é aquela pessoa que vai estar próxima a você, lhe auxiliando, assim, né, lhe pastoreando. Mas existe, assim, né, as diretrizes, né, as orientações que também a Secretaria Comunitária Geral passa. Então, se você está vendo aqui, né, alguma coisa hoje nesse treinamento, ouviu em outros dias, assim, né, dentro, quando nós falamos sobre a vida fraterna, né, do arquivo, da saúde,
e viu que tem alguma coisa errada andando assim, né, na sua missão, e você viu que foi uma orientação que você recebeu do CRL, né? Você pode chegar para ele e dizer, não, a orientação que a Secretaria Comunitária Geral dá hoje é essa, né? Minha acompanhadora disse que é isso aqui que nós devemos fazer. E aí nós vamos caminhando sempre juntos, assim, né? Porque as orientações, nós rezamos, assim, né? Para discernir aquilo que também é melhor para todas as missões, né? Nós não só pensamos em fazer uma semana da unidade, né? Para que a gente viva realmente esse movimento de unidade, da partilha de bens, né? De dons, mas nós pensamos em como melhorar, né? A vivência fraterna da missão, né? Então é muito importante, certo? Que nós tenhamos também que nós caminhemos, né, à luz das orientações da Secretaria Comunitária Geral. Os acompanhamentos, retiros, treinamentos e lives são fundamentais para o exercício da sua missão, em comunhão com o governo geral, com o nosso moderador geral e fundador. Então, às vezes, quando nós marcamos assim, né, alguma live, passamos algum vídeo, é porque nós recebemos orientações, né, que chegaram até nós, né, que são orientações para este tempo. Então, é muito importante, assim, né, quando tem treinamentos, né, retiros, lives que nós participemos, porque nós iremos dar algumas orientações que também foram passadas para nós, assim, né, a pedido do nosso fundador e do moderador geral. Vamos lá, né, para o perfil do secretário comunitário. Uma coisa que o Adson, né, falou na última live que teve foi que esse aqui é o perfil, certo? Tá aqui dizendo tudo aquilo que precisa, a pessoa precisa ter. Talvez você não vá ter tudo isso, assim, né? Porque acho bem difícil, assim, né? Ter alguém que tenha todos esses pontos, mas nós vamos abrindo nosso coração, né, e também dar o nosso sim para que a gente possa dar o melhor. Então, se você não tem todos esses pontos, não fique triste, assim, né? Porque nós estamos cada vez mais crescendo, assim. Nós confiamos, né, na sua gestão hoje na Secretaria Comunitária e não vamos deixar você estar sozinho, assim, né? Se você olha e diz assim, ah, eu não consigo ter tomada de decisão, e aí eu não vou mais ser secretária comunitária, porque eu não consigo ter essa tomada de decisão. Não, não é isso, tá bom? Nós vamos estar aqui, né, para estar ajudando você nessa tomada de decisão, porque nós não caminhamos sozinhos. Mas vamos lá, né, as nossas competências técnicas. A primeira, né, a liderança. Eu acho que de todos os treinamentos, assim, né, tudo aquilo que nós fomos vendo, sempre a liderança é o ponto número um, assim, né, que nós temos lá, né, tá na primeira, assim, né, mas ela realmente é muito importante, assim, né, nós termos um coração abertos, né? A liderar, assim, né? E de sermos líder, né? De rezarmos e estarmos abertos à vontade de Deus para que nós possamos também ajudar os nossos irmãos a caminhar. Então, né? A liderança, gestão de recursos, equipes e tempo, sim, né? Então, nós precisamos ser líderes para que a gente também consiga, né? Organizar as nossas equipes e o nosso tempo. Talvez hoje você, secretário comunitário, não tenha somente esse ministério. Provavelmente você não tem só esse ministério, né? Você seja formador comunitário de uma célula, ou formador assistente, seja formador pessoal, assim, né? Trabalhe em outra coisa dentro da comunidade de vida. Geralmente a comunidade de vida não tem só um apostolado, né? Então, hoje nós na secretaria comunitária, nós precisamos, assim, né? A pessoa que é o secretário comunitário, ela precisa ser esse líder, assim, né? Que organiza a sua equipe, juntamente com a sua equipe, o tempo, assim, né? Quando é que nós vamos fazer o lançamento do financeiro? Quando é que nós vamos organizar o arquivo, assim, né? Então, para essa organização mesmo do todo na secretaria comunitária. Ponto número dois, resolução de problemas. É o que mais aparece hoje, assim, né, dentro da secretaria comunitária, são problemas. E aí nós precisamos consegui-los resolver. Talvez o problema seja um pedido, assim, né, de um irmão que necessita muito e ao médico você não tem dinheiro. A secretaria comunitária local não tem dinheiro nenhum, assim, né, não tem de onde tirar. O que é que a gente faz? Assim, né, a gente pede socorro à Secretaria Comunitária Geral. Então, vamos tentar resolver os problemas. Assim, né? Se a Secretaria Comunitária Geral não tem, né? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos discernir, assim, né? Mas o irmão, ele não vai deixar de ir ao médico, assim, né? Não vai deixar de tomar aquela medicação que ele precisa.
Número 3, né? Identificar as prioridades. Então, é importante, assim, né? Que hoje na Secretaria Comunitária a gente consiga identificar o que é prioridade, assim. A gente sempre diz, né, que o financeiro é uma prioridade muito grande, porque nós precisamos estar acompanhando, assim, né, de como é que está o financeiro da sua missão, né, como é que os irmãos estão vivendo a partilha. Então, é um dos pontos, né, que a gente precisa olhar e dizer assim, não, o financeiro, ele precisa ser uma prioridade, assim, né, dentro da minha gestão da Secretaria Comunitária. Preciso atualizar as minhas planilhas, né, assim, para ver se eu consigo ou não, né, socorrer esse irmão que está me pedindo socorro. E aí existem também outras prioridades, né, dentro da Secretaria Comunitária. Um exemplo, né, a Semana da Unidade vai chegar. Então, ela vai ser a sua prioridade, assim, né, organizar a Semana da Unidade. Ah, Ellen, mas tem todo o financeiro agora para organizar. Mas como a Semana da Unidade é só uma semana, a gente precisa, né, dar nosso gás, né, nosso sangue, assim, para organizar a Semana da Unidade. Quarto, né, as tomadas de decisões. O número 5, domínio de ferramentas de produtividade, como a do Excel e Word. E essa a gente está utilizando muito, assim, né, porque quase tudo, assim, que nós utilizamos hoje é online, né? Os nossos manuais, eles estão lá no Drive compartilhado, né? As nossas planilhas, elas são online, então é muito importante que a gente tenha, né, esse domínio para utilizar essas ferramentas. O ponto número 6, uma boa comunicação oral e escrita. E o 7 é o empreendedorismo. Vamos lá para o nosso perfil comportamental. O ponto número 1, ele vai falando muito sobre esses relacionamentos interpessoais. E é muito importante, assim, né, que nós tenhamos este movimento de estar abertos uns aos outros, né? Talvez tenham irmãos muito difíceis, mas a nossa missão hoje é fazer com que nós tenhamos comunhão com todos os irmãos. Então, aquele irmão, ai, meu Deus, aquele irmão é muito difícil, mas a minha missão hoje na Secretaria Comunitária é me relacionar com todos os irmãos para atender as suas necessidades, né? Para viver esse movimento de comunhão. Então, né, a gente precisa ter esse relacionamento, né, assim, interpessoal. Ponto número 2, né? Abertura e o diálogo, a escuta, né? 3, empatia e sensibilidade às necessidades dos outros. Ponto número 4, bom relacionamento com os irmãos e as autoridades. 5, mediação e resolução de conflitos. Ponto número 6, nós temos a responsabilidade. O 7, nós temos a comunhão com o governo geral. E o 8 eu não estou conseguindo enxergar, porque que sumiu, mas depois eu falo para. O 8 não está. Inteligência emocional. A inteligência emocional é muito importante esse. E o ponto número 8 é a inteligência emocional. Talvez você não consiga ter os 8 pontos, esses 7 pontos das competências técnicas. Mas, como eu disse a primeira vez, né? Por favor, não se desespere, certo? Porque nós vamos conseguir, assim, né? Colocar para frente a nossa missão da Secretaria Comunitária. Porque Deus nos chamou, assim, né? Você foi a pessoa que o RL viu, assim, né? Que tem esse coração materno, né? Tem esse coração paterno para ajudar os nossos irmãos. Então, se você já tiver essa abertura e diálogo, né? Esse bom relacionamento com os irmãos, com certeza, assim, né? Nós vamos conseguir colocar para frente aquilo que nós somos chamados a viver na Secretaria Comunitária. Quais são as nossas atribuições? Ponto número 1, animar a vida fraterna. No primeiro dia, né, de treinamento, eu falei um pouco, né, sobre a vida fraterna. Então, se você ainda não assistiu, assim, né, não estava no dia, você pode assistir, já está disponível lá no YouTube. E aí vocês vão entender um pouco melhor, assim, né, de como é animar a vida fraterna. Número 2, administrar os recursos do Fundo de Comunhão para o bem dos irmãos, bem como fazer os lançamentos das receitas e despesas e administrar todas as informações para melhor gerir este recurso. Amanhã nós vamos falar um pouquinho assim, né, sobre o financeiro. Nós vamos estar dizendo assim, né, para que serve o fundo, né, para que serve o valor do escritório, mas desde já, né, falo para vocês, se você hoje é secretário comunitário, mas não é o financeiro da secretaria comunitária, é muito importante, né, que você, secretário comunitário, administre também
essa parte, assim, né, do financeiro. O irmão que está no financeiro, ele está ali auxiliando. Então, não deixa o irmão do financeiro trabalhar sozinho, assim, né? Ele recebe o valor da comunhão, do fundo de comunhão, ele separa, assim, né? Entende o que é que está acontecendo com o valor, né? Tudo precisa passar pela sua gestão. É importante, assim, né, que você tenha essa administração do financeiro da Secretaria Comunitária. O socorro aos irmãos da comunidade de Aliança. Não podemos esquecer, assim, né, de socorrer os nossos irmãos da comunidade de Aliança. Eles também necessitam, assim, né, do auxílio da Secretaria Comunitária e talvez eles nem saibam exatamente como solicitar esse auxílio, né? Então é importante, né, que você entenda como é que os irmãos podem fazer, né, nesse socorro. O socorro para os irmãos da comunidade de Aliança, nós temos um tempo, assim, né, determinado para auxiliar. Hoje nós auxiliamos, né, os irmãos da Aliança de 1 a 6 meses. Então, se hoje tem algum irmão, né, na sua missão que esteja necessitando, assim, né, ele pode ser auxiliado, mas com um tempo determinado. Aí você foi discernido, assim, né, que tem esse tempo determinado de 6 meses, o irmão vai necessitar mais uma vez, assim, né, desse auxílio. Ele pode ser renovado, né, mas é importante que os irmãos também entendam que a Secretaria Comunitária, ela não é esse movimento, assim, né, de assistencialismo. Ela nos ajuda, sim, demais, né? A Secretaria Comunitária, ela realmente nos ajuda muito, mas não é neste movimento de assistencialismo. Então, os irmãos eles da comunidade de aliança são auxiliados, mas por um tempo determinado, para que eles consigam, assim, né, se organizar financeiramente, para que o quê? Daqui a 1 a 6 meses, eles consigam, assim, né, conseguir caminhar sem a ajuda da secretaria comunitária. Eles ainda não conseguiram. Nós vamos continuar dando socorro, assim, né, para eles, quando temos, né, realmente para ajudar. Mas é importante, assim, né, nós também educarmos os nossos irmãos. Outra atribuição, né, o setor saúde. É muito importante, assim, né, nós hoje, como Secretaria Comunitária, termos a atenção, né, ao nosso setor saúde, a saúde dos irmãos da comunidade de vida, assim, né, as necessidades. Talvez você, que é secretário da comunidade de aliança, não saiba da necessidade dos irmãos da comunidade de vida. Então, é importante, assim, né, você conhecer, procurar o coordenador de casa, né, para entender como é que está a saúde das irmãs, né, dos irmãos, se tem necessidade, né, de alguma coisa. Talvez você já tenha entrado na secretaria sabendo que existe aquela real necessidade, mas talvez você entrou na secretaria comunitária e não auxilie ninguém da comunidade de vida, assim, né? Então é importante ter essa atenção ao setor saúde. Outra atribuição, né, o arquivo dos documentos dos irmãos da comunidade de aliança, né? Também falei no primeiro dia sobre o arquivo. E é muito importante, assim, né, que se na sua missão tenha muitos irmãos e só existe você na secretaria comunitária, peça ajuda, assim, né, seu RL, alguém para lhe ajudar pelo menos com o arquivo da comunidade, assim, né, para que ele fique organizado, né, para que ele esteja ok, assim, né, segundo as orientações que nós damos. As missas de compromisso, lazer da grande comunidade, CACV, transbordamento da escuta e a Semana da Unidade. Todos esses pontos é uma atribuição da Secretaria Comunitária. As missas de compromisso, né, a maioria das missões, nós já tivemos as missas, talvez ainda na sua missão vai acontecer uma outra missa, mas é de atribuição mesmo da Secretaria Comunitária a responsabilidade pelas missas de compromisso, certo? Primeiras promessas, discipulado, votos no celibato, né? Muito, muito importante que você se organize antes, assim, né? Não deixe para a última semana a organização das missas de compromisso. O lazer da grande comunidade. É importante que todos os anos, né, no nosso planejamento estratégico, nós possamos colocar uma data, assim, né, sugerir uma data para o lazer da grande comunidade. O lazer da grande comunidade não é o mesmo lazer da obra. Existe o lazer da obra, certo? E existe o lazer da grande comunidade. E o lazer da grande comunidade é só entre os irmãos da comunidade de vida e aliança. CACV
é uma atribuição nossa, assim, né? Organizar o CACV. Mas não somos nós na Secretaria Comunitária que coordenamos o CACV. Quem coordena o CACV e o transbordamento da escuta é o RL. Mas nós auxiliamos o RL a realizar esses dois eventos. Como é que nós auxiliamos, assim, né? Hoje nós não conseguimos fazer o CACV e o transbordamento da escuta no nosso SEV. Nós precisamos alugar um local, né? Nós precisamos ir para uma paróquia para realizar esses eventos. Então, toda essa organização, ela precisa ser feita antes. E aí nós vamos cobrar um valor, né, para o CACV, para o transbordamento da escuta. Aí nós precisamos ver como é que vai ser, né? Se eu preciso alugar algum local, né, para realizar esse evento. O que é que eu vou precisar de custos para que seja dividido entre os irmãos da comunidade, certo? Mas só lembrando, assim, né, mais uma vez, que não somos nós que coordenamos, assim, né? É o RL que coordena. Outra atribuição, né? Os sinais e cordões. E também, então, isso é muito importante, assim, né? Nós, como secretários comunitários, saber que nós precisamos disponibilizar sinais e cordões para a comunidade. Reunir-se com a equipe da Secretaria Comunitária para oração e estudo do manual. Se você não tem equipe na Secretaria Comunitária, assim, né, é importante que você tire um dia, assim, né, para estudar realmente o manual. Porque muitas das nossas dúvidas estão dentro do manual, assim, né? Nós temos um manual novo, como o Adson disse, né, no último treinamento. Ele está sendo revisado, né, por algumas secretárias comunitárias. Então, assim que estiver tudo pronto, nós vamos estar enviando para vocês. O último ponto de atribuição, né? Avaliar o IQVC da sua missão e realizar, junto com as autoridades das casas, ações para crescer no espírito de família. Então, se você hoje, que é secretária comunitária, é da comunidade Aliança, é importante, assim, né, que você avalie o IQBC da sua missão. Se você não tem acesso, né, ao IQBC do ano passado, vocês podem me procurar, né, para que eu possa estar passando para vocês, para que vocês conheçam, assim, né, a análise exatamente da sua missão, tá bom? Tem outras atribuições, né, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Auxiliar o responsável local. O Conselho Local e os formadores comunitários da Comunidade Vida e da Comunidade Aliança na vida comunitária, zelando pela comunhão, unidade, fraternidade e bem-estar da comunidade local, promovendo laços de comunhão e fraternidade entre as casas comunitárias, as células e a comunidade de vida e aliança da missão. Esse é aquele ponto, assim, né, que eu falei anteriormente das atribuições. Animar a vida fraterna. E animar a vida fraterna é como, assim, né, nesse auxílio ao RL, ao Conselho, juntamente também com os formadores comunitários da comunidade de vida e da comunidade de aliança. Administrar em favor da comunidade os recursos do Fundo de Comunhão. Então, é aquela administração do Fundo de Comunhão, né, que eu falei anteriormente. Ter atenção aos irmãos da comunidade de aliança, das obras de difusão, ligadas à sua missão, exceto as secretarias comunitárias, que são acompanhadas pela Secretaria Comunitária Geral. Aí, sobre esse ponto, assim, né, sobre ter atenção aos irmãos da comunidade de aliança, das difusões, é da seguinte forma. Se hoje na sua missão existe uma difusão e ela não é acompanhada pela Secretaria Comunitária Geral, então é de sua responsabilidade hoje, certo? Secretário comunitário, também ter atenção aos irmãos da comunidade de aliança da difusão. Por quê? Porque os irmãos da comunidade de aliança, eles fazem 5%. Eles estão enviando para sua missão, assim, né, para a Secretaria Comunitária Local, os 5%. Então, é importante, assim, né, ter essa atenção às necessidades dos irmãos da comunidade de aliança que estão nas difusões. Hoje eu não acompanho nenhuma difusão de fora do Brasil, mas a Silvinha acompanha algumas difusões, né? Então, é importante, assim, né, a gente ter atenção. Se na sua missão tem alguma difusão, saber se a Secretaria Comunitária acompanha ou não. Porque se a gente não acompanha, esses irmãos também são socorridos por você na Secretaria Comunitária. É,
acompanhar os diversos setores da Secretaria Comunitária, fraternidade, setor saúde, o financeiro e o arquivo. Essas são, né, esses são os nossos setores. E aí é muito, muito importante, né? Se você trabalha sozinho, você ter essa organização de tempo para organizar a fraternidade da missão, o setor saúde da missão, o financeiro da missão e o arquivo, né? Se você vê que é muita coisa, peça ajuda, por favor, né? Não fique morrendo sozinho, porque nós temos muitas atribuições, né? Muitas coisas para realizar. É importante, assim, né? Que se você não tem equipe, né? Você está fazendo todas essas atribuições sozinhas, né? Que você peça ajuda se você não estiver conseguindo realizar tudo aquilo que você precisa realizar na secretaria comunitária dentro desses setores. Atribuição número 5: reúne-se periodicamente com os irmãos que respondem pela fraternidade de cada célula. Essa é uma das atribuições mais importantes da Secretaria Comunitária, já que a missão da Secretaria Comunitária, ela fomenta a vida fraterna e favorece o bem comum dos membros. Então, gente, é muito importante, assim, né, que você pastoreie também as fraternidades das células, assim. Se você só tem uma, se hoje só tem uma célula na missão, você sente, assim, né, com o irmão responsável pela fraternidade, assim, né, ajude-o, dê dicas, assim, né, para melhor crescer na vivência da unidade dentro das nossas células. Número 6: reunir-se sempre que necessário com as autoridades da comunidade de vida e com os formadores comunitários da comunidade de aliança. Dentro desse ponto, né, nós colocamos autoridades da comunidade de vida, por quê? Porque na comunidade de vida, assim, né, existe formador comunitário e os coordenadores de casa. Então, sempre que necessário, assim, né, sente com eles, né, conversem, vão dialogando, assim, né, para saber como é que estão as realidades. Número 7, né, pastorear os membros da sua equipe. Número 8: realizar a cada ano, de acordo com a orientação da Secretaria Comunitária Geral, a Semana da Unidade, que acontece entre a solenidade de Pentecostes e a Semana da Santíssima Trindade. 9: organizar as missas de compromisso da comunidade e dos votos no celibato. A orientação é que a Secretaria Comunitária seja um apoio ao governo local e às orientações litúrgicas do governo geral. E aí, sobre essas orientações litúrgicas, assim, né? Todos os anos nós damos algumas orientações, né? Nós vamos crescendo cada vez mais em relação às nossas orientações, né? Então, fiquem atentos, assim, né? A cada ano, em relação às missas de compromisso, se teve alguma mudança, porque às vezes nós já temos até o rito pronto, assim, né? Já tudo certinho e tudo. Mas fiquem atentos, assim, né? Se houver alguma mudança dentro da liturgia, assim, né? Dentro dos nossos ritos, para que a gente realize, assim, ainda melhor, né? Aquilo, as nossas missas de compromisso. 10: organizar o CACV, Registro e Transbordamento da Escuta e o Lazer da Grande Comunidade. Já falei anteriormente, né? Que é só uma organização. Número 11. Aqui tem 12, mas estava no 10, então acho que é o 11. Disponibilizar os sinais e cordões para os membros da comunidade da missão. Além disso, né, avaliar o IQVC da sua missão e realizar, junto com as autoridades das casas, ações para crescer no espírito de família. Então, é importante, assim, né, já falei do IQVC, né, que se você não tem, né, que você me procure para que eu possa disponibilizar para você o IQVC da sua missão. Para esse ano, o IQVC, se eu não me engano, vai ser agora em junho. Então, já vai ter um novo IQVC, né? Novos dados que nós vamos analisar, mas é importante você saber em que posição, né, ficou a sua missão, a nível de saúde, fraternidade, enfim, assim, né? Nessas orientações. Reunir-se com a equipe da Secretaria Comunitária para a oração e estudo do manual. Quais são as nossas fontes? Hoje em dia, assim, né?
o nosso manual, o plano de gestão, o canal do YouTube, acompanhamentos e as pastas. O nosso manual e o nosso plano de gestão, ele vai estar junto, certo? Então, quando você receber o manual, no final do manual vai ter o nosso plano de gestão, que é explicando exatamente as atribuições, né, de cada setor, do secretário comunitário, da pessoa do arquivo, da pessoa da fraternidade, certo? Então, dentro do manual já vai ter o plano de gestão. Nós temos também o nosso canal no YouTube, e no nosso canal do YouTube ele tem todas as formações que nós estamos dando. Então, essa formação, assim, né, essa orientação que eu estou dando hoje, essa live, ela vai estar já lá no YouTube. Assim que acabar aqui, né, nós já vamos subir diretamente lá para o YouTube para que você possa ter acesso. Se você perdeu alguma coisa, assim, né, vai estar lá para você assistir. O quarto, acompanhamento. Você tem uma pessoa que ela lhe acompanha, certo? Então, procure essa pessoa. Hoje, a nossa meta de acompanhamento na assistência comunitária, assim, né, na Secretaria Comunitária Geral, é de 3 em 3 meses. Então, você foi acompanhado, né, agora em maio. Então, daqui a 3 meses, você vai ter outro acompanhamento, para que a gente possa estar avaliando, assim, né, e também ajustando algumas coisas dentro da Secretaria Comunitária Local. E nós temos uma pasta chamada GG Comunitária, que está no Drive, da Secretaria Comunitária. E aí, sobre essa pasta, eu estava olhando ela esses dias e vi que nós não temos nenhum material, assim, né, em outra língua. Então, se hoje, né, você tem traduzido os ritos, né, em espanhol, em inglês, você pode também colocar lá no Drive, né, para que outras missões também tenham acesso. Algumas missões nos perguntaram, né, mas nós não temos. Hoje nós não temos na Secretaria Comunitária Geral e nem na assistência ninguém que faça a tradução dos nossos manuais, dos nossos links de acompanhamentos, né? Então, se você pudesse, né, disponibilizar para nós, se você já tem, assim, né, todos os ritos, né, em outras línguas, podem colocar lá no Drive, né, que a gente vai organizando, tá bom? Só uma pergunta. O link para essa pasta, onde a gente encontra? Porque eu estou buscando aqui a pasta, não estou encontrando. Pronto. Eu posso colocar hoje, né, quando acabar aqui, eu coloco lá no grupo do WhatsApp, na descrição. Vou colocar lá sobre o acompanhamento, né, que é o link diretamente para vocês preencherem as perguntas e respostas. E também coloco para vocês a pasta GG comunitária, para que vocês encontrem mais rapidamente, certo? E aí, quais são as nossas formas de comunicação hoje, né, dentro da Secretaria Comunitária? Primeiro, né, o nosso e-mail. A gente nunca vai usar nosso e-mail pessoal, certo? A gente sempre vai usar o e-mail da Secretaria Comunitária. Todos os nossos e-mails são com Shalom. Se você não tem e-mail com Shalom, mas eu acredito que você tem, porque no final do ano a Angélica estava fazendo todos os e-mails com Shalom de quem ainda não tinha, você me procure, certo? Para que a gente faça o quanto antes. Porque todas as nossas orientações, todas as nossas pastas, tudo está lá no nosso e-mail com Shalom, tá bom? Então, nunca usemos o nosso e-mail pessoal. Inclusive, para preencher o nosso link de acompanhamento, nós também precisamos preencher pelo e-mail da Secretaria Comunitária, certo? Se você tentar preencher pelo seu e-mail pessoal, ele não vai dar certo. Vai pedir para entrar com o usuário, assim, né? Então é importante que a gente sempre use o nosso e-mail da Secretaria Comunitária para realizar as coisas da Secretaria Comunitária. Telefones, o WhatsApp e o grupo do WhatsApp. Então, se você nos manda mensagem, assim, né? Espere que nós vamos responder, certo, gente? Talvez tenha muitas coisas para organizar, assim, né? Muitas respostas também para dar, mas vocês podem nos ligar, assim, né? Qualquer necessidade, qualquer dúvida, procurar no WhatsApp e também ter atenção ao grupo do WhatsApp, porque nós também vamos dando orientações muito importantes nesse grupo. A última orientação que nós demos agora foi sobre os estatutos, assim, né? Então, todas as orientações nós vamos estar colocando lá no grupo, assim.
Hoje a gente não vê também uma necessidade de fazer, vou fazer uma live agora para falar sobre isso. Não, nós vamos colocar lá no grupo, assim, né? E também estamos, disponibilizando esse movimento, né? Se você não entender, tem alguma dúvida acerca daquele tema, assim, né, que a gente está colocando lá no grupo, vocês podem procurar a gente no privado, assim, né, para entender um pouquinho melhor. E é isso. É, Vocês têm alguma dúvida, assim, né? Querem perguntar alguma coisa, eu vou abrir aqui, certo? Para que a gente possa falar, assim, né? Perguntar. E a Silvinha entrou, né? Silvinha, seja bem-vinda. Chegou agora. Vocês não têm dúvidas? Tudo tranquilo. Vocês querem pontuar alguma coisa, né? Falar algo? Tá bom, então. Deixa eu parar aqui a gravação.